Graça e paz, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã. Louvado seja Deus. Que momento lindo de oração, né, irmãos? Irmãs, é muito bom, gente, a gente gastar um tempo de oração. É muito bom nos humilhar, nos render na presença do nosso Mestre, do soberano, o amado das nossas almas. Glória a Deus, eu fico maravilhado com isso. Às vezes eu olho, levanto a cabeça, eu vejo pessoas chorando, se rendendo. Isso para mim traz uma alegria tão grande ao coração. Saber que a igreja, ela não está sendo obrigada, não tem uma arma apontada na cabeça, dizendo, ora, se não orar vai morrer. É livre, espontânea vontade. Isso é o chamado culto racional. Glória a Deus. Irmãos, vamos à palavra do Senhor? Eu tenho uma mensagem que Deus colocou no meu coração, e ela tem um tema que eu achei muito importante, um tema que ele nos desafia a refletir e olhar para dentro de nós. O tema é assim, não somos a forma. Não somos a forma. E a tese que eu quero defender hoje é que a forma é Jesus. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia, Romanos capítulo 12. Romanos 12. Alguns chamam esse livro de o quinto evangelho, porque esse livro ele é rico em sabedoria, ele é rico em detalhes, ele é rico em conhecimento da parte de Deus, amém? Glória sejam dadas ao nome do nosso Deus. Vamos à leitura? Eu vou ler na versão Almeida. Almeida. Vamos lá. Diz a palavra do Senhor. Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, tem uma frase que o Espírito de Deus colocou dentro de mim, e eu queria que vocês repetissem ela comigo. Repitam comigo a seguinte frase, se você concordar, você fala amém no finalzinho. Tudo começa pelo Espírito Santo de Deus. Repita. Tudo começa pelo Espírito Santo de Deus. Mais uma vez. Tudo começa pelo Espírito Santo de Deus, pois é debaixo da unção desse mesmo Espírito que eu quero orar mais uma vez, pedir para que Deus, Ele prepare esse terreno, esse coração, essa mente, para que a palavra do Senhor, ela possa produzir o resultado para o qual está sendo enviada, amém? Soberano Deus e eterno Pai, nos colocamos mais uma vez em oração diante do Senhor, sabendo que tudo começa pelo Teu Espírito Santo, não é o meu querer, porque quem sou eu, quem somos nós? Nós somos meros mortais, nós somos pequenos, ó Pai, somos pequeninos, tanto é que a palavra cristão, ela significa pequenos cristos. Nós somos pequenos, insignificantes, ó Pai, mas é o Senhor que tem que aparecer.
É a obra do Teu Espírito Santo, é o Teu querer, é a Tua vontade que tem que sobressair, Senhor. Então prepara o terreno, Senhor, prepara cada coração, aquele que está nos assistindo neste momento, aquele que não pôde vir à igreja, aquele que está no trabalho, aquele que está, Senhor, no hospital, está em qualquer lugar, porque não pode estar aqui nesse momento, que essa pessoa seja visitada, que essa pessoa seja nutrida, que essa pessoa seja alimentada, que essa pessoa seja despertada a tomar uma atitude que exalte, que engrandeça e glorifique o Teu santo nome. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, antes de falar da dispensação dos dons do Espírito Santo, ele traz essas observações para a igreja de Jesus que estava ali em Roma. Essa carta é endereçada aos romanos. E então ele faz questão de trazer 3 pontos principais nessa mensagem, que está contida em 2 versículos. 3 pontos. O primeiro o primeiro é, se ofereçam em sacrifício vivo a Deus. A segunda é, não se amoldem aos padrões deste mundo. E a terceira é, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é em cima desses 3 pontos que eu quero trabalhar hoje. E no primeiro ponto, amados, minha garganta está bem inflamada, então tenha um pouquinho de paciência comigo. Então, amados, para que tenhamos um crescimento, como cristão, como igreja do Senhor, então é necessário nós observarmos esses 3 pontos, que é, nos oferecer em sacrifício vivo, não se amoldar aos padrões deste mundo, e ter uma mente renovada pelo Espírito Santo, amém? Então, esse é o chamado de Deus à reflexão. Veja que lá fora existe um modelo, o mundo tem um modelo, a igreja ela tem um modelo, mas o modelo que nós temos que nos apegar é o modelo de Deus, não é o modelo do mundo. Meu Deus, está difícil, hein? Primeiro ponto, amado, que eu quero tratar é o sacrifício que agrada a Deus. E a minha primeira pergunta é, você tem sido um sacrifício que agrada a Deus? Diz assim, portanto, irmãos, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então esse sacrifício, amados, ele não é de qualquer jeito. Primeiramente ele tem que ser santo. Primeiramente ele tem que ser vivo. O apóstolo Paulo, ele faz aqui, ele vai na contramão do que os sacerdotes, do que os mestres da lei ensinam, do Antigo Testamento. Antigamente um cordeiro tinha que ser morto, antigamente um sacrifício tinha que ser morto, era o animal que era apresentado vivo, então ele era degolado, aquele sangue era colocado numa vasilha, o sacerdote pegava um ramo de folha, colocava dentro daquele sangue, espargia, e cada gota que caía, era o sinal de que aquela pessoa, ela estava sendo lavada, limpa do seu pecado. Mas isso ali era apenas um ritual, que todo ano tinha que ser feito. Mas Jesus, ele é o sacrifício perfeito. E a palavra aqui está dizendo que nós temos que ser um sacrifício vivo para o Senhor. Então o sacrifício era feito
com animais mortos, seu sangue tinha que ser derramado pela expiação do pecado. Já no Novo Testamento aqui, amados, apresentado pelo apóstolo Paulo, o que parece é que Paulo ele vai na contramão, e ele nos admoesta a sermos sacrifícios vivos e não mortos. Você tem que ser um sacrifício vivo. E se existe sacrifício vivo, também existe sacrifício sem vida. Quantas pessoas têm subido nos altares como um sacrifício morto? Pessoas que não transparecem o Espírito Santo de Deus, pessoas sem unção, pessoas sem propósito, pessoas que não têm nada a ver com a palavra de Deus, que têm uma vida totalmente à parte do Evangelho de Cristo. Todo cristão, amado, ele tem que ter uma vida consagrada a Deus. Todo cristão, amados, ele tem que fazer morrer o seu corpo e ser agora uma nova criatura, um sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável ao Senhor. Então nós temos que viver constantemente, sendo um sacrifício vivo e contínuo ao Senhor. Quando Paulo ele diz que oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, aqui o chamado era para que o cristão seja um sacrifício contínuo, santo e verdadeiro. E aqui a palavra santo, então veja que não é de qualquer jeito, tem que ser santo. E a palavra santo aqui é separado, não é de qualquer jeito. A oferta tem que ser separada. Lembra de Abel? Abel vai lá e prepara o melhor para o Senhor. Não é qualquer coisa, é um sacrifício perfeito. É um sacrifício que é separado, é o melhor separado para Deus. É um sacrifício puro, é uma oferta que agrada a Deus e não o mundo. Em resumo, o sacrifício santo é o mesmo que uma oferta consagrada, pura, separada do mundo e dedicada somente a Deus. O sacrifício agradável a Deus, amados, ele tem que expressar algo que agrada ao Senhor. Ele tem que ser como aquele cheiro que sobe até as narinas de Deus, não algo que causa repulsa ao nosso Deus. Lembra do Ofni e Finéias, que eles fizeram ali um fogo estranho, algo estranho ali para Deus, e aquilo subiu como um cheiro que não agradou a Deus. Então o sacrifício agradável a Deus, ele tem que subir como um cheiro agradável. Imagina a mãe fazendo a comida, e o filho, nossa, tem delícia saindo aí. Então da mesma forma, Deus espera isso de você, Deus espera isso de nós, que esse sacrifício que nós venhamos apresentar a Ele, ele tenha cheiro bom, ele não seja desagradável, não tem que ser algo podre, algo nojento, tem que ser algo cheiroso, algo que agrada ao Senhor. E acerca disso, veja que Jesus, ele diz algo acerca dos mestres, dos fariseus. Ele fala assim, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, se tem sacrifício puro, santo e agradável, também tem o oposto. Pessoas que se apresentam a Deus, mas por hipocrisia, como um ator de novela, que se mostra uma coisa aqui, mas tem uma vida totalmente diferente lá, no seu trabalho, na sua casa. Então Deus, Ele requer de nós um sacrifício vivo, santo, puro e verdadeiro, não hipócrita, não com hipocrisia, como Jesus rotulou aqui esses fariseus,
que ele falou, que Isaías falou acerca deles: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, amados, o nosso sacrifício ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser puro. Então Jesus está denunciando um povo que tinha fala bonita, cantava bem, orava bem, oferecia sacrifícios, mas o seu coração estava longe de Deus. Não existia amor, nem arrependimento, nem tampouco comunhão real com o nosso Deus verdadeiro. A adoração era fingida, a adoração era por barganha, a adoração era sem espiritualidade. Quantos cultos, quantos altares, quantos púlpitos estão manchados por pessoas que só querem se aparecer, por pessoas que só querem curtidas, por pessoas que só querem likes. Sabe, amados, o nosso chamado, ele tem que ser verdadeiro. Não temos que chegar aqui e fingir ser aquilo que a gente não é. Oh, aleluias! O Espírito de Deus, ele nos incomoda a sermos verdadeiros, a sermos um sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Aquele que o Senhor recebe com prazer, porque é oferecido com sinceridade, é oferecido com obediência e amor, e não apenas por obrigação. É a própria vida do cristão entregue totalmente a Deus, em adoração prática, não apenas em palavras, mas santa e alinhada com a vontade e a verdade do Espírito Santo de Deus. Então, o chamado aqui do apóstolo Paulo, amados, é uma total entrega a Deus, é uma vida, é um sacrifício contínuo a Deus. Nós temos que ter essa percepção de que eu tenho que ser um sacrifício vivo e contínuo a Deus. Eu tenho que estar me oferecendo todos os dias para o Senhor, todos os dias em oferta ao Senhor. Segundo ponto, eu quero tratar sobre a questão do modelo, da forma. Então, diz aqui, não se amoldem aos padrões deste mundo. Quero reler Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não se amoldar aos padrões deste mundo. A questão do molden, o que quer dizer a palavra molde? Se amoldar é o mesmo que ser a forma, o modelo ou a matrix. Então essa palavra molde, ela vem, imagine os tijolos, como é feito, ele tem uma forma, ele tem um molde, ele tem um modelo. Se for qualquer forma, se for qualquer medida, vai ter desajuste na construção. Então a forma, ela tem que ser perfeita. E eu quero trazer uma ilustração, amados. A Igreja Católica, ou melhor, eu recebi um áudio da minha irmã, que ela trouxe para mim, tipo, um devocional de um padre. E ele falou do Sermão do Monte, e ele discorreu muito bem aquele assunto. Ele falou como um pastor falava, e ele foi explicando cada ponto, e ele estava falando acerca do feriado, dos Dia dos Santos, eu acho que era isso, alguma coisa assim, mas ele estava falando de santos, Dia de Todos os Santos, lembrei, aí ele falou disso aí, e então ele falou assim, nós somos santos, amados, existem os santos e as santas, aqueles que têm uma vida separada para Deus. Eu falo, olha, discorreu muito bem, aqueles que vivem de acordo com os padrões de Deus, esses são santos.
só que lá no final, ele deu uma derrapada. Aí ele falou assim que existem santos que já morreram, e esses santos, eles foram canonizados, ou seja, eles se tornaram santos. Essas pessoas que já morreram anteriormente, elas se tornaram santas, canônicas, né? E então, outros ainda morreram e estão passando por um estado de purificação, e a gente chama isso de purgatório. Então eles estão sendo purgados, as suas almas estão sendo aprimoradas até o dia da redenção, de eles serem santos. Aí eu falei, olha, ele foi bom até aqui, mas a partir daqui ele errou. Sabe, amados, nós não temos o poder de tornar alguém santo. A palavra canônico, ela vem de cânon, que é a mesma medida que ela comprovou que isso aqui é a palavra de Deus. Esses 66 livros que nós temos aqui, foi passado por um crivo, foi passado por um escopo, e esses 66 livros, a gente chama de livros canônicos, ou seja, eles foram passados por essa palavra cânon, ela significa vara de medir, são medidas, são formas. Então, vejam que a forma não tem que ser nossa. Por quê? Olha, veja só, eu vou te explicar o porquê. Porque Romanos 3:23, se eu não estou enganado, salvo engano, deixa eu ver, Romanos 3:23, diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. E agora Salmo 51, verso 5, diz assim, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Amados, nós perdemos a nossa forma original. Sabe, eu nasci em pecado, como disse Davi. E no Novo Testamento, Paulo afirma que todos pecaram, estão destituídos ou carecem da glória de Deus. E então, amados, esse versículo, ou seja, esse ponto aqui que eu trouxe aqui, não se amoldem ao padrão deste mundo, não peguem a forma ou o modelo deste mundo, e adaptem para a sua vida. Sabe, quantas mulheres bonitas, quantas mulheres belas, não, eu tenho que fazer uma cirurgia, eu tenho que fazer uma plástica. Sabe, os consultórios desses médicos que trabalham nessa área, deve ser cheio. As academias, eu acho que nunca teve uma alta tão grande, essa busca pela estética, eu acho que nunca foi tão grande essa busca quanto está sendo hoje. As pessoas têm que ser moldadas de acordo com os padrões do mundo. Não, tem a moda X agora, a moda agora é calça rasgada. Aí vê as irmãs com o joelho aqui tudo rasgado, eu falei, essa irmã deve ser de oração, viu? Ora tanto que o joelho está todo rasgado. Aí veja só, amados, as pessoas estão seguindo o padrão do mundo. A moda agora é tatuagem, não, eu tenho que me tatuar. Estão seguindo o padrão do mundo. As pessoas têm que me ver, eu tenho que ser notado, eu tenho que ser notada. Se eu não for notada, eu vou me sentir mal, eu vou me sentir abatida. Por quê? Porque o que importa é o que estão vendo de mim, e não o que Deus vê em mim. Sabe, mudou os papéis. As pessoas estão se comparando como coisas, e Paulo, ele é categórico, aqui ele fala assim, não se amoldem aos padrões deste mundo, porque ele é falho, você vai se dar mal. Os padrões do mundo, ele só vai te tirar da forma mais e mais, porque os padrões dele é regado, ele tem as formas do pecado.
Sabem, amados, nós perdemos essa forma lá no Gênesis. Mas Deus, Ele tem o poder e a primazia de fazer tudo novo. Aleluias, glórias a Deus. Deus tem o poder de fazer tudo novo. Ele tem a forma perfeita. Quando Paulo diz, não se amoldem aos padrões deste mundo, ele está dizendo assim, em outras palavras, olha, se amoldem ao padrão de Deus. É necessário para que você tenha uma adoração perfeita, você ter um sacrifício perfeito, santo, puro e agradável ao Senhor, e tem que ser vivo também. Mas além disso, eu tenho que ser moldado, não nos padrões deste mundo, mas nos padrões de Deus. É de acordo com o Espírito de Deus. Lembra da primeira frase que eu falei para nós repetirmos? Tudo começa pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias. Tudo começa pelo Espírito Santo de Deus. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas renovai-vos pela vossa mente. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Porque se você, agora é onde entra o próximo ponto, é o terceiro e último ponto. Se eu não tiver uma mente mudada, moldada pelo Evangelho, se eu não tiver uma mente moldada pela palavra de Deus, por essa régua de medir, eu vou quebrar a cara. Qual tem sido o teu modelo, meu irmão, minha irmã? Você tem sido baseado pelos dogmas da igreja? Você tem sido baseado pelos conceitos do mundo? Pelas tuas amizades? Pelos teus coleguinhas do WhatsApp, do Facebook, do trabalho, da escola? Ou por esta palavra viva e eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração? Eu guardei esse versículo aqui, coisa linda. Essa é a palavra do Senhor, ela é o modelo perfeito. Quer ter uma vida que agrada a Deus? Sabe, se nós levarmos esse padrão que o apóstolo Paulo trouxe em 2 versículos, olha, eu te garanto com toda certeza, você tem endereço certo para o céu. Você tem endereço certo para o céu. Porque veja só, é um sacrifício puro, é um sacrifício santo, é um sacrifício vivo, é um sacrifício agradável a Deus. Se você fizer isso, você tem endereço certo lá na glória. Se você tiver uma mente, se você tiver uma vida moldada, não pelo mundo, mas pela palavra de Deus, que é viva, perfeita e agradável, você vai ter vitória. Você vai construir riquezas nos céus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro e último ponto, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente, ela deve estar conectada em Deus. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente, amados, ela tem que estar renovada pelo Espírito Santo de Deus, para que não sejamos presos a amarras do pecado. Sabe, se a nossa mente ela tiver resquícios, se a nossa mente estiver com traumas, se as nossas faculdades mentais ela não estiver em ordem, e houver ali resquícios de mágoa, de culpas imperdoáveis, traumas na infância por causa de um abuso, ou bullying, ou falência financeira, ou perda de um ente querido, ou algo do gênero,
que te atrapalha, que te impede de adorar, tudo isso vai impedir você de dar um passo para Deus, porque a nossa mente, ela tem que estar livre, ela tem que estar renovada, ela tem que estar moldada, ela tem que estar transformada pelo Espírito Santo de Deus, porque isso é ter, isso é prestar, isso é fazer, isso é um culto racional a Deus, perfeito, santo e agradável, não de acordo com os padrões do mundo, não de acordo com aquilo que Jesus falou acerca dos fariseus. Esse povo, como disse Isaías, eles me honram, ou seja, eles falam coisas bonitas, né? Mas o seu coração está longe de mim. Eles me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe, amados, a nossa mente, ela tem que estar conectada em Deus, ela tem que estar ligada em Deus. Então, se você está passando por traumas na mente, se você está passando por situações que estão roubando a tua paz, então eu sinto muito em dizer isso, mas você está em cadeias, a tua mente, ela está cativa em cadeias, e você não vai passar para o segundo estágio, ou seja, o terceiro estágio, que é o quê? Que é provar, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, amado, se você está passando por situações, eu te convido a orar, eu te convido a mudar de vida, eu te convido a chamar o Espírito Santo para perto. Lembra, tudo começa pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, quando Davi, ele fala assim, cria em mim um espírito reto, Salmo 51, não lembro o versículo, mas cria em mim um espírito novo, um espírito reto, um espírito transformado. Essa palavra cria, amados, ela é bará, é criar do nada. O homem não tem poder para criar isso. Só Deus pode criar um espírito reto no coração do homem. Só Deus pode criar nova todas essas coisas. Sabe, quando você vem carregado, lembra daquela experiência que você teve de conversão? Você chegou arrasado, destruído, aos frangalhos, aos bagaços, como disse o irmão Lázaro, e aos bagaços me arrastei até a igreja, onde encontrei Jesus, Jesus Cristo. Então, amados, sabe, é nesses momentos que a gente sente a mão de Deus tirando tudo isso, tirando todo o peso. Então, se você está com a sua mente cativa ao pecado, se a pornografia está entrando, se os vícios estão entrando, se as dívidas estão entrando, se o peso dos teus filhos está entrando, se o teu marido rouba a tua paz, está te impedindo de adorar, se a tua filha, ou o que é que seja, o teu patrão, empregado, o que é que seja, está roubando a tua paz, eu te convido a chamar o Espírito Santo e dizer, vem Espírito Santo, e faz o que eu não posso fazer, faz nova todas as coisas, tira isso de mim. Lembra aquele homem que falou, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, me ajuda a ter fé, que nós venhamos olhar para dentro de nós, porque te afliges, ó minha alma, que nós venhamos ter essa conversa com o nosso interior, e dizer assim, Deus, resolve essa situação, eu não consigo mais, está pesado demais para carregar esse fardo, eu não consigo, ele está dando muito problema, Deus, eu não consigo, essas dívidas estão causando muito problema, e está me impedindo de te adorar. Coloca tudo isso na conta de Deus,
que Ele é muito capaz de resolver e fazer nova todas as coisas. Coloca as tuas aflições, qual é o teu problema que tem te afastado da presença de Deus. Eu quero concluir dizendo que o mundo tenta nos moldar todos os dias pela forma do pecado. Mas nós não fomos criados, mas nós não fomos criados à imagem do mundo, nós fomos criados à imagem de Deus. Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomem a forma dele, porque a forma dele é mentirosa. O único que tem a forma verdadeira é nosso Senhor Jesus Cristo. Seja exemplo, siga o exemplo dele, siga o exemplo da palavra dele. Essa é a forma verdadeira. O pecado deformou o homem, mas Cristo veio restaurar o molde original. Por isso, amados, não somos a forma, nós somos apenas o barro na mão do oleiro. E é o Espírito Santo que nos transforma à imagem de Cristo. E agora eu te pergunto, qual é o sacrifício que agrada a Deus? Resposta: é aquele que vive santo, é aquele que tem uma vida consagrada, é aquele que vive, que diz assim: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Aleluias. Qual é o modelo de cristão que agrada a Deus? Resposta: é aquele que não se amolda aos padrões deste mundo, mas é transformado pelo Espírito Santo, dia após dia. Qual é o tipo de mente que agrada ao Senhor? Resposta: é a mente renovada, guiada pelo Espírito Santo, capaz de discernir e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados, deixe Deus moldar a sua vida, deixe Deus moldar a tua mente, deixe Deus moldar o teu coração, e quando o mundo olhar para você, que ele não veja o seu rosto, mas veja o reflexo de Cristo em você. Aleluias, porque a forma perfeita, ela está em Jesus, ela não está em você, ela não está no teu trabalho, ela não está no teu amigo, ela não está nas vestes, ela não está na moda, ela não está no mundo, ela não está em nada disso, ela está em Deus. A forma perfeita, ela está em Deus, e nós somos apenas o barro na mão do oleiro. Amém, e graças a Deus. Pastor Rai, perdão, irmãos, pela garganta. Louvado seja Deus, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Deus, a tua igreja ouviu a tua palavra, Senhor. Nós somos apenas vasos nas tuas mãos, Senhor. Não somos o padrão, não somos a forma, não somos a vara de medir. É o Senhor a forma perfeita, é o Senhor o modelo original. Não é o mundo, Senhor, que tem que nos atrair, é a tua palavra, Senhor, é o teu Espírito Santo. Não é a nossa vontade, Senhor, é a vontade do teu Espírito, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.